Gente, eu sei que os shows do Bruno Mars, a Beyoncé, a Taylor Swift juntos são incríveis. Mas hoje, mais importante do que isso, é entender o papel das proteínas no nosso corpo. Esse tema é tão interessante e cheio de coisas importantes que eu não consegui falar tudo em um único episódio. Tem muita informação legal e relevante sobre as proteínas e para não deixar nada de fora, decidi dividir em 2 episódios. Então, essa é só a primeira parte. No próximo, a gente continua e aprofunda ainda mais no assunto. A gente sempre ouve falar que proteínas são essenciais, que alguns alimentos têm proteínas, que tem até dietas baseadas em proteína. E aí, você talvez pense no braço do Samson, Mr. Olímpia 2024, ou nas coxas da Graciane Barbosa. Mas o que será que elas fazem de verdade? Vamos entender tudo isso? Eu sou Ira Soraya e este é mais um episódio do podcast que te ajuda a ter mais vida por meio da alimentação. Então vamos lá. As proteínas são como os tijolinhos de Lego que constroem o nosso corpo. Elas formam músculos, reparam tecidos e cuidam das funções do corpo como uma equipe de construção que nunca tira folga. E essas proteínas são feitas de aminoácidos. Agora, o que são aminoácidos? São as pecinhas menores formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Até tem alguns aminoácidos que possuem enxofre, como a metionina e a cisteína. Mas vamos deixar esse detalhe para lá. Basicamente, existem 20 tipos de aminoácidos que se combinam para formar proteínas. 9 deles, nosso corpo não consegue produzir. É aí que a alimentação entra. Esses 9 essenciais são a leucina, isoleucina, valina, triptofano, histidina, treonina, metionina, lisina e fenilalanina. Dependendo de como esses aminoácidos se combinam, você tem proteínas de carne, ovo, leite, grãos, vegetais. É um verdadeiro quebra-cabeça. Agora, vamos separar as proteínas em 2 grupos, as completas e as incompletas. Proteínas completas, as VIPs das proteínas. Essas são as de Hollywood no mundo das proteínas, porque tem todos os aminoácidos essenciais que nosso corpo não fabrica. Elas estão as carnes do boi, porco, frango, peixe. O que seria do churrasco sem elas, não é mesmo? Ovos, pequenas bombas de proteína que podem ser cozidos, fritos, versáteis. E os laticínios, queijo, iogurte, afinal, pizza sem queijo não é pizza, né? Eu sofro, porque sou intolerante. Soja, quem diria que essa leguminosa meio sem graça se tornaria até bife e leite, né? Bem versátil também. Quinoa, o grão moderno que todo mundo ama, completo e cheio de atitude. Proteínas de insetos. Isso mesmo, elas estão se tornando uma tendência sustentável e nutritiva. E por incrível que pareça, já estão sendo comercializadas. Nem adianta fazer cara feia. Em segundo lugar, temos as proteínas incompletas, ou coadjuvantes esforçados. Essas tentam o melhor, mas não têm todos os aminoácidos essenciais. Mas se você combinar bem, dá para fazer um show completo. Feijões, lentilhas, grão de bico, sempre lá para salvar o dia numa feijoada, sopa ou salada. Combinados com arroz, você tem uma refeição completíssima. Nozes e sementes, como abóbora, girassol, linhaça, super estilosas, ótimas para postar no Instagram. Mas sozinhas não dão conta de tudo. Agora, para que servem as proteínas do nosso corpo? Primeiro, para construção e manutenção. Músculos. Sem proteína, tchau, bíceps, os músculos vão embora. Pele, cabelo e unhas. A queratina, uma proteína,
É tipo um personal stylist que mantém apresentável. Sem ela, nem o melhor cabeleireiro dá jeito no cabelo. Segundo, catalisar reações químicas. Enzimas são como químicos malucos que transformam as moléculas bem rapidinho. Lembra do laboratório do Dexter? Elas aceleram as reações que sem elas aconteceriam devagar, quase parando. Exemplo, a lipase, que ajuda a digerir gorduras, ou a lactase, que ajuda a quebrar a lactose. Terceiro, transporte e armazenamento. Os Uber do corpo. A hemoglobina transporta oxigênio no sangue, tipo o Uber do corpo. Sem ela, seria como pedir uma carona e o motorista nunca chegar. Isso acontece na anemia, por exemplo. Também ajudam a armazenar substâncias importantes. A ferritina, por exemplo, guarda ferro no fígado. Sem ela, seu estoque de ferro seria uma bagunça total. Quarto, defesa do corpo, os seguranças. As imunoglobulinas ou anticorpos são como seguranças do nosso corpo, sempre prontos para atacar qualquer intruso, como vírus ou bactérias. Alarme acionado, elas vão lá e resolvem o problema. Quinto, comunicação, os WhatsApps do corpo. As proteínas também agem como hormônios para que as células conversem entre si. A insulina, por exemplo, é tipo a gerente da glicose, avisando quando tem açúcar demais no sangue e precisa ser armazenado. Sexto, estruturais, os andaimes do nosso corpo. O colágeno mantém tudo no lugar, como uma cola biológica. Quando ele começa a faltar, a estrutura desaba, ou seja, aparecem rugas e flacidez. Faz parte do envelhecimento. Viu só quantas funções as proteínas têm no nosso corpo? Gostou do episódio? Então compartilha com aquele amigo que está sempre com um pote de proteína, mas não faz ideia de tudo isso. E deixa aqui nos comentários um emoji de músculo para eu saber que você viu até o final.